Boa noite a todos os passageiros aqui do Trem das Lives, um prazer enorme estar com vocês novamente. Só explicar um pouco que, devido ao segundo turno das eleições em várias cidades, nós adiantamos a live para hoje, quinta-feira. Domingo não haverá live da gente aqui, do Trem das Lives, e nós voltamos depois no dia 6 de dezembro. Obviamente, camisa do Boca Juniors para fazer uma homenagem singela a Diego Maradona, que indubitavelmente foi um dos maiores gênios do futebol, e a gente deseja muita paz nesse novo gramado que ele deve estar jogando. Nosso convidado de hoje é uma pessoa especialíssima, Paulo Tadeu Vieira. Muitas vezes a gente fala de talento, né? A pessoa tem um talento específico, a outra tem um talento específico. O Paulo Tadeu tem vários talentos e a gente vai conversar com ele a respeito disso. Deixa eu chamar o Paulinho aqui. Já está chegando aqui no Trem das Lives. Muito obrigado pela participação de vocês. Olha o cara. Olha o cara, velho. Estou na posição correta, não? Você está perfeito. Eu nunca vi nada tão perfeito em toda a minha vida. Você está ótimo, velho. Você está ótimo. Você está bem, velho? Parece que sim. Até agora o aplicativo diz que eu estou bem. Você está bem. Eu acho bonito isso, porque você não está caindo, né? Você não está caindo. Pelo menos vendo o cabelo daqui, agora saiu um pouco dos olhos, né? Você tá bom, querido? Parece que sim. Vamos lá. E aí? Então, é um prazer muito grande participar da tua live. Fiquei muito contente pelo convite. Você é uma pessoa que eu tenho um carinho muito especial, uma pessoa que eu admiro muito. Você é um cara super talentoso. Também. E, enfim, então vamos bater um papo aí com os seus fãs, Escuta, com os meus fãs. Você começou a tua carreira como publicitário, é isso? Eu comecei minha carreira como publicitário. Durante por volta de cerca de 20 anos eu fui publicitário, trabalhei em agência de propaganda. Eu me formei em jornalismo, na verdade, mas eu nunca trabalhei como jornalista, nunca fui jornalista. Eu terminei a faculdade, estava terminando a faculdade, estava cursando a faculdade de jornalismo, e já comecei a trabalhar na área de propaganda. E aí eu fiz uma carreira até que bem razoável nessa área, até que há 21 anos atrás eu decidi começar uma nova carreira. E, enfim, e aí foi aí que eu montei a Matrix Editora, e a gente vai falar disso também. Mas, enfim, Você era redator publicitário e diretor de criação, né? Isso, eu fui redator e diretor de criação de algumas agências, pequenas e médias. Como eu falei, fiz uma carreira bem razoável até nessa área. Também nessa época, eu cheguei a ser professor da Casper Libero e da Unip, na área de criação e redação publicitária. Enfim, então eu acho que eu dei a minha contribuição para essa área, mas eu vi ao longo do tempo que aquilo, sei lá, eu achei que aquilo não tinha muito futuro. O futuro que eu enxergava para mim naquela época, o caminho que eu enxergava, na verdade, para mim naquela época seria um caminho de montar uma agência de propaganda, né? Eu não me enxergava como um criativo por longo tempo, até porque a gente sabe que na área de propaganda você trabalhar como redator ou como diretor de criação, isso tem uma certa data de validade.
Chega uma hora que não dá. E aí o caminho natural seria eu ter uma agência, mas eu não me via indo atrás de clientes, eu não, sei lá, não me enxergava dessa forma. Nessa mesma época, por volta aí de uns 30, 32 anos, as pessoas viviam me cobrando por conta das brincadeiras, do meu jeito de fazer as coisas. Me cobravam assim, você devia escrever um livro, né? E aí, Fernando, foi uma coisa que eu pensava, eu vou escrever o quê, né? Eu enxergava, na verdade, o livro como escrever um livro, escrever um romance, né? Eu não enxergava outras possibilidades que não fosse essa coisa mais tradicional e mais renomada do livro. Quer dizer, enfim, eu enxergava isso, eu enxergava o livro como um livro, escrever um romance, então uma ficção. Porém, o tempo passou e aí chegou um dia que eu gostava muito de fazer pegadinhas com os meus amigos, né? Gostava não. Gostava não. Você... né? Enfim, se possível... mas enfim, eu tinha um histórico antes, bem por conta do meu trabalho. Enfim, eu vivia pregando peças nos meus amigos. E aí chegou um dia que eu falei, poxa, eu inventei essa pegadinha, essa daqui, podia colocar tudo isso num livro. E aí surgiu o meu primeiro livro, que na época chamava-se Manual da Sacanagem, que era um livro ensinando a fazer pegadinhas, né? Eu fui precursor das pegadinhas do Faustão. Eu transformei isso num livro, aquela coisa que depois a gente viu no Candid Camera, essas coisas todas. Eu fazia isso, então eu fiz um manual explicando para as pessoas, contando dessas pegadinhas que eu fazia com as pessoas, né? E aí eu fui... Esse vírus de fazer o livro me pegou. Eu fiz esse primeiro e aí eu falei, poxa, eu preciso fazer um segundo. E aí comecei a pensar no segundo, fiz um terceiro. E então eu acabei publicando entre 97, agora não me lembro agora, entre 94 e 97 mais ou menos, 1994 e 97, eu publiquei 3 livros. Dois deles eram por editoras pequenas, por uma editora pequena, na verdade, e um terceiro saiu por uma grande editora do Brasil, uma das maiores do nosso mercado. Então, eu acabei tendo essa experiência de dois lados, né, duas casas editoriais no mercado. Uma que foi pequena, que me fez os 2 primeiros livros, que me mostrou, abriu o caminho, enfim. Dei várias entrevistas, fui no Jô Soares, fui em diversos lugares. Tudo isso, você foi levar o Manual da Sacanagem para o mundo, é isso? O Manual da Sacanagem, na época eu fiz também o Manual do Assédio Sexual, que estava começando uma onda politicamente correta naquela época. E aí eu fui brincar um pouco com isso, lógico, né? Era mostrar o que fazer sem ser preso, enfim. Logicamente isso hoje é inviável, enfim, né? Mas enfim, eu fui brincar com isso. Na verdade, estava fazendo humor, né? Claro, é uma coisa de humor. E aí depois eu fiz, enfim, esses foram os 2 primeiros livros. Fiz o terceiro, que aí já era um livro mais sério, mais com uma pegada de pesquisa, que chamava-se Cantadas e Declarações de Amor, e era um livro que eu fiz uma pesquisa mostrando quais eram as melhores cantadas e declarações do cinema, da literatura e da vida real, né? Então eu fiz uma compilação disso, ficou um livro muito bacana, saiu por uma grande editora, enfim. Fiz esses 3 livros e aí criei um 4º livro, que chamava-se Manuel de Piadas de Português. Manuel, não manual, Manuel de Piadas de Português.
E aí o que aconteceu? Eu fui procurar as editoras com que eu já trabalhava, apresentei o projeto, elas não quiseram, apresentei para uma outra, para uma terceira editora, que também não quis fazer o livro. E aí, cara, veio aquele pensamento, poxa, eu sou um publicitário, um dia vai acabar meu prazo de validade aqui nessa propaganda. Será que não está na hora de eu de eu criar uma empresa? E aí eu resolvi, do nada, assim, sem ter o conhecimento do mercado editorial, eu resolvi montar a minha editora, a Matrix. Isso foi em 1999. Então, a única experiência que eu tinha era a experiência de ser autor. Eu não tinha experiência do mercado mesmo, de saber o que era uma editora, o que era uma distribuição. Eu falava... aí o que eu pensei? Eu estou empregado, eu estou trabalhando, eu vou montar essa minha empresa paralelamente à minha atividade de propaganda. E aí foi uma coisa maluca, Fernando, porque durante um ano e meio, a coisa pegou, porque o livro que eu lancei e outros dois que eu lancei pegaram no mercado, começaram a vender, começaram a dar certo. E eu era a editora sozinho. O que significava isso? Eu estava empregado, eu estava trabalhando, eu trabalhava, né, às 8 horas regulamentares, e tinha uma empresa que estava dando certo. Então, durante um ano e meio, eu fiquei quase maluco, porque de manhã eu saía para fazer entrega do livro, na hora do almoço eu fazia entrega, à noite eu fazia a nota fiscal, no meio da tarde eu dava uma ligada para fazer assessoria de imprensa, no final de semana eu diagramava e revisava, então eu era editora. Então durante um ano e meio eu fiquei nessa vida, cara, e estava ficando maluco já. Aí eu comecei a organizar, nessa época depois eu troquei ainda de agência durante um tempo, eu fui para uma agência de um amigo meu, Beto Max, que me ajudou muito nessa época também, porque eu pude ficar meio período na agência dele. Então isso é difícil, né? É muito difícil, mas é difícil acontecer, mas para mim apareceu essa oportunidade, então foi bom, porque eu tinha a parte da manhã livre para me dedicar à editora, então investia nela, podia continuar investindo nela, tinha uma grana que estava entrando, né? E após isso, eu ainda recebi uma proposta nessa época, um pouco depois disso, de trabalhar no show do Tom Cavalcante, para ser redator de humor do show do Tom. Que legal. E aí eu passei um ano na TV Record, e era um esquema melhor ainda, do ponto de vista de horário. Eu ia para lá 2 ou 3 vezes por semana à tarde, então eu tinha ainda mais tempo para me dedicar para a editora, e eu usava o meu tempo livre para poder trabalhar. Deixa eu fazer uma pergunta, porque é uma curiosidade, Paulinho, que necessariamente quando a gente escreve para a televisão, a gente cria as coisas lá na TV, ou você já discutia previamente uma semana antes, com direção, babá, e ia pensando, né, nas gags, nos textos durante esse tempo. Ou tinha que fazer na hora? Olha, tinha de tudo, Fernando. Só para você ter uma ideia, eu lembro que na época a gente fazia um programa diário, o programa do Tom Cavalcante era um programa diário, de segunda a sexta. E nós tínhamos uma equipe de 5 redatores, eram 2 roteiristas e outras 3 pessoas, eu, Bernardinho, o Ciro Botelho, que éramos os responsáveis pela parte de humor mesmo do programa. Então nós éramos 5 redatores para fazer um programa diário. O Cacete e Planeta, para você ter uma ideia, fazia um programa semanal com 11 pessoas. Nossa. Então você imagina a correria que era. Então assim, eu fazia coisas no intervalo, eu continuava trabalhando muito, porque eu mantinha a editora
e tinha que inventar coisas. Então, assim, eu tinha reuniões de pauta, olha, vamos fazer uma brincadeira em cima do horário político, em cima do acontecimento XY que está rolando hoje no Brasil, enfim, tinha uma certa pauta, eu ia para lá, ainda recebia, fazia coisas na hora, porque às vezes o Tom chegava, olha, hoje acabou de acontecer tal coisa, vamos escrever um texto sobre isso, enfim. Então eu tinha essas duas possibilidades. Aí eu fiquei na Record durante um ano, no final de um ano de contrato, o Tom chegou para mim e falou, olha, tá legal o seu trabalho aqui, porém a gente quer que você fique o dia inteiro aqui, né? Eu falei, olha, Tom, eu me sinto muito honrado, mas não tenho condição de fazer isso. E aí eu falei, bom, é hora de eu me dedicar exclusivamente à Matrix. Aí eu saí de lá e falei, bom, agora a Matrix vai ter que se virar, vai ter que bancar o meu salário aqui. E aí, enfim... Foi uma decisão empresarial, quer dizer, ou fazia isso, ou a editora também. A Matrix fez 31 anos, agora acho que há 2 semanas, 21 anos, 21 anos. 21 anos, exatamente. 21 anos. 21 anos, isso. Foi uma decisão empresarial, aliás, uma decisão muito corajosa. Eu me lembro do Chiniachik uma vez falando que ser editado é um prazer, agora ser editor e dono de editora é loucura. Exatamente. Mas eu apostava, enfim, eu continuo apostando até hoje. Eu percebi que eu precisava, então, investir todo o meu tempo na editora. E aí, lógico, antes eu tinha qualquer oscilação que tinha, eu tinha uma grana X entrando, né, oficialmente ali, não tinha jeito. E a partir daquele momento era só eu e o meu trabalho. Aí enfim, eu já tinha um plano traçado e a editora vinha crescendo ao longo desse tempo todo. Sim. Ela vinha crescendo. Eu comecei fazendo 3 livros num ano, depois eu passei a fazer um livro por mês, logo eu estava fazendo 2 títulos por mês, 3 por mês, e aí a minha meta foi, a meta que eu planejei era fazer 5 títulos por mês, coisa que eu alcancei depois de uns 10 anos de vida, de trabalho. Eu alcancei esse patamar de 5. Você, desculpa te cortar, mas esse ano eu li um post seu que eu fiquei muito feliz, porque a gente sempre fica feliz quando as pessoas que a gente gosta, os nossos amigos, estão indo bem. E você é totalmente contra a maré. O pessoal parou de editar título e você acelerou. Você foi contra o mercado. Sabe, nós estamos num momento em que a editora está quebrando, que livrarias, né? E eu vejo a Matrix crescer, crescer, crescer. Isso tudo é fruto dessa ousadia? Tem um pouco de ousadia, sim, tem um pouco de cabeça dura. Você sabe que ser cabeça dura tem o lado bom e o lado ruim, né? Tem. Assim mas como outras coisas na vida. Exato, enfim. Então, como eu estava falando, eu atingi esse patamar de 5 publicações no mês, o que no mercado editorial é um número já muito expressivo, tá? São poucas as editoras no Brasil que produzem 5 títulos mensalmente. E aí eu vim com esse número até um ano e meio atrás. E era um plano que eu tinha, porque assim, eu falei, eu quero, é um número que eu consigo administrar. Porém, a editora vinha crescendo mais do que eu conseguia segurar. E aí eu tive que passar do começo do ano passado para cá para 10 publicações mensais. Eu dobrei a produção da editora. Então, realmente, é o que você falou, assim, enquanto o mercado estava se retraindo, lógico, a gente teve uma pandemia esse ano e teve mês de abril e maio, assim, não tinha o que fazer, tinha que ficar parado mesmo, né? Mas uma das ideias que eu acho fantásticas na Matrix são os livros caixa, né? Você podia explicar isso para a gente? Posso explicar sim. Eu inventei um negócio que é até uma marca registrada hoje da editora, chamada Livro Caixinha. O que é o Livro Caixinha? É um livro
dentro de uma caixinha, como se fosse um baralho. Dentro dele você tem algumas cartas que são perguntas, que são pequenas histórias para as crianças continuarem, que são atividades intelectuais para crianças, para adultos, enfim. E esse material, eu criei um mercado para isso, na verdade, não existia esse mercado no Brasil, eu acabei criando esse segmento, e hoje, lógico, a gente tem bastante títulos, a gente tem alguns títulos que são bem vendidos também dentro dessa área, então é um mercado que, como eu falei, que eu criei, que a Matrix é muito respeitada por isso. E claro que, além disso, também tem os vários best-sellers que a gente lançou ao longo desses anos. Eu também sou você tem um deles aí, exatamente. Esse é um dos best-sellers da editora. Autografado pelo Tognoli, pela Havana. Eu acho fundamental a leitura desse livro. Abdel Maci foi um cara terrível. E para a gente entender que quem realmente localizou Abdel Maci no Paraguai foi a Havana Lopes e a turma dela. Não foi a Polícia Federal. Né? Exatamente. Esse é um dos cases da editora, nesse livro aí, O Bem-vindo ao Inferno. Então é a história da Havana Lopes, como você falou. Foi a mulher que caçou o Roger Abdel Maci. Esse foi um livro muito importante para a editora. Foi um grande case. Eu chamei o Tognoli, meu grande amigo, que é seu conhecido também, para trabalhar esse livro, e a gente, enfim, a gente conseguiu na época o prefácio do casal Sérgio Moro e Rosângela Moro, fizeram o prefácio, eles vieram para São Paulo para o lançamento do livro. A gente praticamente, quase que a gente parou a Avenida Paulista naquele dia, porque a Livraria Cultura da Paulista ficou tomada por admiradores do Sérgio Moro, o entorno do Conjunto Nacional também ficou tomado, e assim, só para você ter uma ideia, à noite, enquanto estava rolando a noite de autógrafos, a gente era capa dos 3 principais portais de notícias do Brasil, o UOL, o G1 e acho que era o Terra. Eu tive a honra de conhecer a Havana Lopes. Só para explicar para as pessoas, a Havana foi uma das mulheres que o Abdel Maci estuprou. Ela tem uma história fantástica, ela é uma pessoa fantástica, e a partir do lançamento do livro a gente entrou em contato. Ela está em Portugal hoje, casada com o Jorge. Mandar um beijo para ela, que é uma fofa. Este livro é maravilhosamente bem feito. Claudinho Tognoli é um dos maiores jornalistas investigativos desse país. A gente estudou junto na ECA, enfim, sempre aí. Eu queria... Você permite puxar brasa, porque no meio dessa pandemia, você lança este livro, Câncer Sem Papas na Língua, que é da Mariângela Blois, que por acaso é minha comadre, e esse livro só num evento, né, Paulinho? Só num evento do Itaú, mais de 1000 exemplares, né, comprados. Quer dizer, essa coisa da Matrix, conseguir fazer coisa para criança, conseguir fazer grandes livros, reportagens. Você tem um do Silvio Santos, se eu não me engano. Tem, tá aqui, ó. Tá aí? A Trajetória do Mito. É outro best-seller da editora, né? Agora, conta o bafão que deu no livro da Richthofen, pô. Tá aqui, ó. Parece que você estava adivinhando. É importante saber, a gente não combinou essa pauta. A gente escuta, eu conheço a Matrix. Desculpa, sou fã. Não, mas você está falando dos livros, eu estou com o livro aqui do lado, assim, sem combinar. Muito bacana isso. Esse é um dos grandes livros, também um dos grandes sucessos desse ano. O livro do Ulisses Campbell, Suzane, Assassina e Manipuladora. É um outro case da editora também, porque, assim, em dezembro do ano passado,
a gente saiu na imprensa que eu ia publicar o livro. Isso, eu lembro. E aí o que aconteceu? O Ministério Público resolveu, com base na informação que estava sendo divulgada, de que a gente ia publicar o livro e ia colocar algumas informações sigilosas sobre a Suzane, no caso, avaliações psicológicas dela, o Ministério Público, na verdade, o Ministério Público não, mas o juízo lá, a juíza que cuida da prisão onde a Suzane está, eles entraram com uma ação e conseguiram barrar a publicação do livro. Isso foi em dezembro. Durante 37 dias esse livro ficou proibido de circular. E aí você pergunta para mim, nossa, você ficou preocupado? Eu falei, aí eu vou te responder, não, eu achei a melhor coisa do mundo, porque... Ajudou a vender. Durante 37 dias não se falava em outra coisa que não fosse, quer dizer, o livro, que era um livro que estava indo lá, ok, ia fazer sucesso, mas durante 37 dias era o livro proibido, era o assunto do momento. Então, nos jornais, nas rádios, nas televisões, falava-se, olha, existe um livro censurado, né? Então, essa coisa da censura chama muita atenção da imprensa. Então, eu e o Ulisses, nós demos várias entrevistas, fomos atrás dos nossos direitos, porque isso era um cerceamento à liberdade de expressão. O livro não tinha nada que devesse ser proibido, e mesmo os testes que a gente coloca sobre a Suzane aqui, os testes psicológicos que ela fez, a obrigação de preservar os documentos não é minha, não é do Ulisses. Tá? A obrigação de preservar esses documentos é do governo, né? É das autoridades responsáveis, né? Então, assim, se isso vaza, se alguém passou, isso não é... Se chega na mão da imprensa, o que eu posso fazer? Né? Chegou, foi um belíssimo trabalho do Ulisses, então a gente publicou esse livro e, lógico, com toda a publicidade que ele ganhou por conta dessa proibição, a gente conseguiu caçar essa proibição no Supremo Tribunal Federal, ou seja, a gente teve que ir ao Supremo Tribunal para poder mostrar que não se proíbe um livro, não se proíbe uma biografia, não se proíbe um livro. Se o livro tem alguma coisa errada, depois a gente é passível de ter que responder a algum crime, sei lá, que fosse, mas antes não existe isso, antes é censura. Então foi uma grande vitória. Você já chegou a ser processado por algo? Por exemplo, você tem uma obra do Tognoli, que é o Nome aos Bois, dos irmãos Batistas, JBS, eles também engrossaram. Chegou a ter algum processo contra a Matrix? Chegou a ter, sim. Eles tentaram cercear nosso trabalho, fizeram ali armaram alguma coisa ali para mostrar que o livro tinha sido comprado, que eu tinha, enfim, inventaram um monte de histórias, entraram com uma ação, o juiz nem aceitou a ação, enfim. Você já, por conta de alguns livros polêmicos, você chegou a ser ameaçado de alguma forma ou não? Eu cheguei. Essa coisa de publicar livros polêmicos está no DNA da Matrix, então. Mas algumas ameaças já aconteceu uma vez. Eu publiquei um livro chamado Salvem o Corinthians, que era um livro com denúncias ao André Sanches, mostrando como é que funciona, como é que era a ligação, eventuais ligações da diretoria do Corinthians com a máfia russa. Russa. E aí o que aconteceu? A gente publicou o livro e a Carla Dualib, que é neta do Dualib, do ex-presidente Dualib do Corinthians, foi dar entrevista. E para você ter uma ideia, uma mulher, os torcedores, ela estava dando a entrevista e teve que sair da entrevista, ser escoltada pela polícia, porque um grupo de torcedores foi lá ameaçá-la. Né? E eu comecei a receber ameaças via e-mail também. A Carla foi diretora de marketing colocada pelo Dualib.
ela está totalmente envolvida nos esquemas de desvio de dinheiro. É óbvio que ela não quer que uma obra dessa ande. Então, o que aconteceu? Eu comecei a receber ameaças de e-mail. Então, assim, olha, toma cuidado, né? Você anda na rua. Aí o que eu fiz? Logicamente, eu tomava cuidado, mas eu não me intimidei também. Eu utilizei essas ameaças para ir para a imprensa na época e falei, olha, estou recebendo ameaças. E aí, logicamente, a imprensa também mostrou. Eu também não respondia, não respondia às ameaças, e, enfim. E aí o livro seguiu seguiu a vida dele. Paulinho, a gente está na metade do programa e temos algumas outras coisas a falar, de outras atividades tuas, mas eu queria terminar essa questão da editora dizendo o seguinte: você, com toda essa experiência e talento, são 85 títulos seus, né, escritos, se é que eu não li, se é que eu não errei na conta, ou enfim. Isso. Nós temos muitas pessoas aqui no Trem das Lives que são escritores, são autores, enfim. O que você diria para um novo autor? O que ele precisa fazer para ser editado? Tira talento, história, mas o que falta nessa relação autor-editor? Por que às vezes o autor não consegue ser editado? Tá, eu vou falar um pouquinho da minha experiência, então, assim, a Matrix está chegando a 750 títulos publicados. Eu sou autor de 85 desses títulos, tá? 82, na verdade, tirando os 3 que eu lancei anteriormente, por outras editoras. Então, assim, eu fiz 82 desses títulos, já escrevi 85 na vida. Esse aqui é o maior sucesso da editora. É um livro meu, é o Proibido para Maiores. Já vendeu mais de 100. Tá, então depois a gente fala dele especificamente. E agora o conselho que eu dou é assim, em primeiro lugar, procurar, se você tem alguma coisa escrita, procurar uma editora que tenha o perfil do seu trabalho. Isso pode parecer básico, mas muitas vezes as pessoas não entendem isso. Elas acham que qualquer editora publica qualquer coisa. E existe essa diferenciação. A Matrix, por exemplo, ela não trabalha com livros de ficção, né? Então, eu trabalho com o segmento de não ficção. Então, ficção, para quem não conhece, são são romances, contos, crônicas e poesia, né? Essa é a parte de ficção. Os outros é a parte de não ficção. Então, precisa, a primeira coisa, ver isso. Segundo lugar, procurar um diferencial para a tua obra, porque existem muitos livros parecidos no mercado, então não adianta você fazer mais do mesmo. É difícil, lógico, buscar o diferencial. Mas se você tem alguma coisa diferente que alguém não fez, então isso pode te ajudar. Agora, o mais importante realmente é isso, é buscar uma editora que tenha um perfil de acordo com o teu trabalho. Aí você pode entrar nos sites de cada uma das editoras que tem esse perfil. Eu recomendo muito para as pessoas, olha, vai numa livraria, anota lá quem são as editoras que fazem livros com esse tema, com um tema parecido, anota. Vai depois no site de cada uma dessas editoras, vê como é que é o processo de envio de originais. É importante, porque você vai estar falando com uma editora que tem um perfil parecido, vai saber como é que é o processo de enviar. Tem editora que quer receber o negócio impresso pelo correio, tem editora que só quer receber pelo e-mail, tem editora que vai falar que está lotada, que não está recebendo nada, enfim. Então, essa é uma fórmula básica que vai ajudar muito essas pessoas que estão querendo entrar no mercado editorial. Querido, 1983, 82, 84, nessa época, alguns amigos nossos, Sérgio Franco, o Zé Cardoso e o Elcinho, começaram a tocar, fazer músicas muito irreverentes, montaram uma banda chamada Banda Aid. Eu, desde essa época, eu já assisti, eu fiz um cálculo assim,
São mais de 600 shows que eu já vi desses caras. E eu... Ô, nós vamos tocar, eu já tô lá. Porque eu acho que amigo é isso, entendeu? É porque eu amo o trabalho de vocês sabem disso. Eu morro de rir e tal. E uns anos depois ela passou a se chamar Saco de Gatos. Eu quero dizer para os nossos amigos que depois dos Rolling Stones, o Saco de Gatos é a segunda banda mais longeva do mundo. E aí um dia você entra nessa história já do Saco de Gatos, e uma coisa que não me sai da cabeça, acho que 2014, perto do Carnaval, vocês lançam uma música, um vídeo extremamente bem feito, um filme maravilhoso, e essa música chama Na Palma da Mão. Você pode dar uma palhinha assim, já que você é o cantor? É a composição do Sérgio Franco. A gente não combinou os livros e eu também não combinei que não ia pedir. Você vai cantar. Então vamos lá, já está fazendo um ano que eu tô sem mulher, tô na palma da mão, só na palma da mão. Hoje eu passo os dias batendo o tambor, só pra frente e pra trás, bato até sentir dor. Quero ver o pelô tá nascendo na palma da mão. Quero ver o pelô tá nascendo na palma da mão. Essa banda surgiu quando eu tinha, já faz quase 40 anos, cara. A gente tinha 17 para 18 anos. Começamos eu e o Sérgio, porque a gente era amigo de escola. Eu e o Serginho começamos a banda, depois entramos na faculdade, cada um foi para a sua faculdade, e de lá vieram se juntar outros nomes, como o Zé Cardoso, o Elcio Cavalcante, o Cláudio Tonholi chegou a ser parte da banda por algum período curto. O Claudinho era do RPM, porra. O Claudinho vai embora do RPM e 2 meses depois o RPM começa a vender disco. Eu nunca entendi um negócio desse. Faz parte da vida. Enfim, aí ele não fez sucesso nem com a banda, com o Saco de Gatos, e nem com a RPM. Enfim, faz parte. E aí a banda veio ao longo desse tempo, a gente fez as criações nossas, a gente tocou durante muito tempo as nossas criações, lançamos CD, essa coisa toda. E aí, recentemente, a gente mudou um pouco o nosso trabalho, a gente continua com a vertente humorística, que é essa base do nosso trabalho, mas a gente montou um show diferente agora, recentemente, que é um show só com músicas bregas, só com os clássicos da música brega dos anos 70 e 80. Então a gente faz covers ali do Lindomar Castilho, da Perla, do Nelson Ned, enfim, de todos desses grandes, Valdir Soriano, Jane Erondi, e por aí vai. A gente toca todos os grandes clássicos e fizemos um show que está indo muito bem. Aí só parou por causa da pandemia e a gente deve voltar agora, todo mundo estiver vacinado, a gente vai estar de volta aos shows aí, porque estava começando muito bem essa nova fase. Escuta, tem alguma coisa da Vanusa que nos deixou há pouco tempo? A Vanusa a gente colocou agora, a gente não estava no nosso repertório, a gente colocou uma música dela agora recentemente, e quando o show voltar, quando a gente voltar para os bares, para os teatros, a gente vai estar com essa música no repertório. Enfim, tem de tudo, né? Tem o Daí José, todos aqueles grandes nomes aí que fizeram. As músicas algumas viraram cult, né? Tem muito tem Sidney Magal, que todo mundo, né? Gretchen, né? Que o povo canta doidado, né? Não tem uma festa que não tenha Gretchen e Sidney Magal hoje em dia. Então essas músicas fazem parte do nosso repertório. Tem aquelas músicas que são muito interessante, porque as músicas têm uma ingenuidade, às vezes, a gente dá risada das músicas, né? Porque as letras falam de um tempo diferente, de questões diferentes, enfim. Então é muito divertido, o show é muito divertido. Eu tenho uma amiga, Helena Tassara, que deve ser sua amiga também, e ela já há alguns anos, ela vem fazendo uma produção em 35, né, um longa,
mas cinema no Brasil, né, precisa de mais um pouco de incentivo para terminar o filme, e o objeto dela é justamente imortalizar nas telas a questão do brega, que eu acho, sinceramente, fantástico. Eu acho que o nível de conversa que essas pessoas têm com o público, sabe, sendo muito direto, a gente coloca brega, mas eu acho que para as pessoas isso é uma questão muito importante. Não é brega de jeito nenhum. Deixa eu só te perguntar uma coisa. Uma coisa do Saco de Gatos que sempre me chamou a atenção é o politicamente incorreto hoje. Na época Sim. que foi feito o negócio, não. Exato. Você já pensou a polêmica de lançar, por exemplo, o Amor é Cego, hoje, em rede social? Veja bem, eu acho que as coisas têm que ser analisadas conforme a época que elas são feitas, né? A gente não pode, eu acho que o grande erro que a gente tem hoje é querer fazer uma revisão histórica, e aí falando sério, né? De tudo, né? Então não dá, cara, porque assim, se é para fazer revisão histórica, o mundo para, porque assim, não sobra ninguém, não sobra pedra sobre pedra, né? Então, assim, eu nunca tive receio disso, porque a gente já fizemos esse show em vários lugares diferentes, ao longo de vários anos. Então, assim, eu sinceramente não tenho receio disso. Lógico que a gente não está tocando hoje, porque a gente está fazendo um trabalho um pouco diferente em relação às músicas bregas. Mas, enfim, o nosso CD existe, a gente já fez já fizemos shows em vários lugares, cantamos essa música, ou outras músicas também, e, enfim, as pessoas deram risada e elas compreendem. Eu acho que... Paulinho, show tem um contexto, a pessoa vai entender que é uma piada. Quando você entrar com Linda Menina Cega, eu amava desse jeito, triste, pálida e quieta, óbvio que isso tem um contexto. O problema, e eu concordo com você, acho que essas revisões históricas, as pessoas precisam entender que as coisas são feitas no seu tempo. Né? O Saco de Gatos sempre foi humor. A gente nunca houve uma coisa de atentar contra ninguém, enfim. É que as coisas vão ficando meio chatas, né? Então, eu achei... É uma referência brega também, porque quando a gente fala, por exemplo, da música da Menina Cega, a gente está fazendo uma referência ao brega, porque a gente tinha lá o Fernando Mendes cantando sentada na porta, em sua cadeira de rodas ficava, sabe? São essas referências que a gente traz no nosso trabalho, que a gente sempre trouxe no nosso trabalho, né? Então, é uma referência de uma época. É importante até para as pessoas entenderem o que é uma época de música brega, o que as pessoas cantavam, né? Então, acho que isso também é muito informativo e muito enriquecedor para as pessoas. Hoje a gente colocou, eu e o Valdinho colocamos nas nossas redes sociais, e eu vou falar para as pessoas, ainda está na bio aqui do Instagram e está no feed lá do Facebook do Trem das Lives, a gente colocou Roxana, que é essa brincadeira que vocês fizeram com o Roxanne, do Police. Do Police. Roxana, pega a sua Xana. É fantástico, cara. Eu ouço isso, eu rio toda vez, entendeu? Super bem produzido. Então, eu acho que no momento, principalmente, que esse mundo ficou chato pra cacete, ouvir o Saco de Gatos é fundamental. Como é que a gente faz? Dá um endereço pra gente para ouvir as músicas. Olha, vocês podem, as pessoas que querem ouvir podem ir no nosso site, que é o sacodegatos.com.br, e nas próprias redes sociais. No Facebook tem o Saco de Gatos, a página Saco de Gatos no Facebook, tem a página do Saco de Gatos no Instagram, né? Então vocês podem seguir lá, e quando a gente faz os ensaios, a gente voltou a ensaiar agora recentemente, às vezes a gente dá uma palhinha lá e transmite o ensaio ao vivo, e então dá para acompanhar um pouco da nossa carreira também, enquanto a gente não está de volta aos palcos. Ou seja, o Saco de Gato está espalhado para tudo quanto é lugar, no mundo inteiro, e vocês estão lá. Agora eu queria perguntar uma coisa, irmão. Me fala um pouco
meu, baita sucesso, Proibido para Maiores, né? Conta um pouco disso pra gente, por favor. Proibido para Maiores foi como eu estava falando agora há pouco, é o livro de maior sucesso da editora, da Matrix. É um livro de piadas para crianças. Ele já vendeu mais de 180 mil exemplares. É um livro que pouquíssimos escritores no Brasil atingiram, né, esse número, né, com 6 dígitos. É um sucesso assim grandioso. Eu fiz esse livro para o meu filho Guilherme, porque na época, quando ele tinha 6 anos, em 2007, eu vivia contando piada para ele, né? E criança, você sabe, se conta uma piada, ele decora e vai repetindo aquela piada. Enfim, ele dava muita risada, gostava muito disso. Aí eu pensei, na época, assim, bom, eu vou fazer um presente para ele, vou publicar um livro com essas piadas que eu gostaria de contar para ele. Vai ser uma coisa que ele vai ter para a vida dele. E assim, eu já tenho editora, faço ali uma tiragenzinha pequena, né, dá para escoar alguma coisa. Se vender, vender. Se não vender, o mais importante é o presente que ele vai ter para ele. Aí eu fiz esse livro, passou uns 2, 3 meses, acabou a primeira edição. Aí eu falei, foi sorte, porque também estava Natal, né? Tinha chegado o Natal, foi sorte. Eu fiz mais uma edição pequena ali, passou mais um tempinho, vendeu, aí veio uma edição maior, uma terceira, uma quarta. E aí, quando eu fui ver, o livro ficou mais de um ano na lista de mais vendidos. 54 semanas, para ser mais exato, nas listas de mais vendidos, e vende até hoje. E aí eu acabei, a gente estava começando a conversa falando que eu faço um monte de coisas, né? Aí eu inventei mais uma coisa, a partir do livro, eu inventei o primeiro stand-up infantil do mundo. Eu transformei o livro, esse livro, na verdade, eu ainda fiz mais outros 6 livros de piadas para crianças, todos com grandes vendagens também. Eu transformei isso num primeiro stand-up infantil do mundo, que era o Proibido para Maiores, que eu apresentei em diversos teatros aí pelo Brasil. E foi um sucesso bem grande também. Ficou bastante tempo em cartaz, não ficou? Eu fiz temporadas no Teatro MC, fiz apresentações no Risadaria, enfim, vários lugares, Campinas, enfim, vários lugares que eu fiz, Santos, enfim, fiz temporadas aí em diversos locais. Enfim, estou fazendo um monte de coisa, né? Agora está fazendo mais ainda, porque você é comentarista de política na Energia 97.7, no programa A Grande Verdade, que tem lá o Claudinho Tonholi junto com você, e um rapaz muito legal que apresenta. Qual que é o nome dele? Desculpa. O Alden Mazei. Alden Mazei, ele é muito bom. Ele é muito bom, sim. Eu acho que a gente tem uma equipe muito unida ali. É uma coisa que começou assim, cara. Eu nunca tinha feito rádio. De uma hora para outra apareceu esse convite para comentar a política. Eu sou um cara razoavelmente ligado. Não tenho a competência toda que tem Cláudio Tonholi nem Aldrin Mazei, mas eu acho que eu complemento bem ali o meio de campo do programa. Faço uma brincadeira de vez em quando, comento os fatos do dia. Comento os fatos do dia. E tem sido uma experiência muito enriquecedora para mim, porque é uma responsabilidade muito grande falar as coisas que a gente fala de uma forma isenta, poder explicar os fatos para os ouvintes, né? Para que as pessoas entendam o que está por trás de cada notícia. Então é uma responsabilidade muito grande. E eu tô gostando dessa experiência. O programa já está com quase 3 meses. Está tendo uma audiência fantástica na Rádio 97, na Energia. A gente era um horário que não existia no rádio, naquela rádio, né? Até porque assim, a 97 tem uma pegada musical muito forte e tem um programa de grande audiência, acho que é o maior programa de audiência do rádio naquele horário, que é o Estádio 97, que começa às 5h30, é um programa de esporte. E a gente vem exatamente antes do programa. Então, aos poucos, a gente vem consolidando uma audiência muito grande para o programa. A gente tem visto nos comentários, nas pessoas que entram ao vivo, os ouvintes que entram ao vivo na rádio, durante o programa para falar.
a gente tem visto o alcance que a gente está tendo com o programa e o respeito que as pessoas têm por nós lá que fazemos o programa. Está sendo uma experiência muito gratificante. Paulinho, o Claudinho, o Tonhão, ele estava na Jovem Pan. Sim. Ele ficou um tempão. Qual que era o nome do... Desculpe. Ele fez os Pingos nos Is, fez o programa da manhã lá, que é o Morning Show. O Morning Show. Isso, ele já fez Morning Show, fez Pingos nos Is, acho que deve ter feito mais algum programa. Enfim, era uma presença muito constante no Pânico também. Então o Cláudio tem um histórico muito grande de rádio, é um cara super respeitado, é um jornalista investigativo dos mais premiados do Brasil. O Cláudio realmente é o cara que investiga mesmo, sabe o que está acontecendo, o cara que traz... já deu grandes furos para a imprensa, trouxe notícias assim muito, muito importantes para o cenário jornalístico brasileiro. E então, assim, para mim é uma honra poder dividir a bancada com ele e estou todo dia aprendendo com ele e também aprendendo com os ouvintes e com o trabalho, com esse trabalho novo. Eu estou curtindo muito a Grande Verdade, porque eu assisto, na verdade, eu não ouço, né? Eu, às vezes, os comentários mais ácidos e tal, quando a gente vê as expressões das pessoas, a gente entende melhor, porque às vezes você ouve e fala, pô, esse cara aí não tem nada a ver o que ele está falando. Não, mas quando você vê a expressão também, o rádio é lindo, né? Mas algumas coisas a gente vendo as pessoas, eu acho que fica mais legal. Fica uma experiência também mais interativa. E uma coisa, assim, você falou de isenção, né? Eu queria dar um depoimento aqui, porque todas as vezes que um jornalista precisa falar algo de alguém, sempre tem a turma que vai gostar e a turma que não vai. Algumas pessoas, inclusive o Cláudio e outros amigos jornalistas, sofrem muito com isso, né, de serem apedrejados, às vezes, publicamente, né? Eu estava vendo um programa esses dias, vocês convidaram o Ciro Gomes, estavam falando com o Ciro Gomes, não sei se eu estou errado, mas o Claudinho estava falando com o Ciro Gomes. Com o Ciro, exato, a gente entrevistou. Oi? A gente entrevistou o Ciro Gomes, sim. Uhum. Então, é o que eu estou falando, a questão democrática do programa, a questão múltipla do programa, de segunda a sexta, gente, na Energia 97.7, às 16h30. Errei alguma coisa? Até 17h30, exatamente, das 16h30 às 17h30. Então, baita horário. A gente leva porrada ali, porque, assim, é engraçado porque, assim, a gente comenta um assunto, por exemplo, do governo federal e dá pancada no Bolsonaro. Aí, é de esquerda. Aí a gente pega um cara da esquerda e dá porrada nele. Aí é de direita, é de esquerda, é de direita, enfim. A gente costuma dizer que a gente dá porrada para tudo quanto é lado, não importa quem é. A gente entrevistou diversos dos candidatos à prefeitura agora, a gente não aliviou a mão com ninguém, cara. Não, podia ser a Joyce Hasselmann, podia ser o Mamãe Falei, mais ligados à direita, podia ser o Covas ou o Boulos, mais ligados à esquerda. A gente não aliviou a mão com ninguém, cara. A gente pega pesado ali, a gente cobra as respostas. Então não vem dar um migué aqui, fugir da resposta, porque a gente está de olho ali, né? Então, assim, acho que essa é a isenção que a gente quer, porque, assim, o lado que a gente tem é o lado da verdade. Por isso que o programa se chama Grande Verdade. A gente está do lado da verdade. Doa ela quem doer. Escuta, qual é a próxima? O que você vai inventar agora? Cara, desculpa, eu não sei. Mas eu tenho que perguntar. Cara, eu não sei, assim, a vida às vezes me coloca coisas assim, esse negócio do rádio veio assim, caiu de um dia para a noite, caiu, olha, vamos participar do programa? Vamos lá, fazer o quê? E estamos lá, então assim, a grande parte do meu dia é consumida pela editora, eu administro uma editora, eu atendo os meus autores, fico de olho nas coisas que vão sair, nos títulos que a gente vai lançar.
isso tudo é um trabalho extenuante, que exige muita atenção. Eu paro todo dia para ir à rádio, fazer o programa ao vivo. Quase sempre eu estou lá ao vivo, né? Ao vivo eu estou sempre, mas às vezes é muito raro o dia que eu não vou para a rádio. Enfim, eu faço questão dessa proximidade com os ouvintes. Então, enfim, já fui, como eu te falei, já fui professor, já apresentei stand-up, tem a banda. Enfim, eu deixo a vida me levar, eu tenho as minhas ideias e de acordo com o que a vida apresentar também, a gente se adapta. A Matrix editou um livro do Cláudio chamado Balenciaga Torres, é isso? Errei? Isso, exatamente, é esse mesmo. Eu queria dizer para as pessoas que lá para trás da internet, quando era somato esse negócio, o Claudinho teve uma ideia de fazer os capítulos e distribuir os capítulos graciosamente por rede. Não tínhamos rede social como hoje. E eu achei uma... Eu estou errado, foi isso. Porque eu tenho Balenciaga em arquivo. O Thales, que é outro amigo nosso, baita autor, escreveu na época dentro de uma livraria. Então, eu queria te agradecer, inclusive, pelo resgate. Primeiro que a história é fantástica, é uma coisa que sai totalmente fora da literatura do Claudinho, né? Ele vai escrever ficção. E uma segunda coisa é resgatar, porque na época as pessoas falavam, pô, mas como é que vai dar de graça isso? Demorava para baixar, pô. Era só texto. Sim. Entendeu? Eu fui guardando os capítulos, mas eu me perdi nos capítulos. Eu parei um pouco depois da metade do livro. Agora, como a Matrix editou, eu vou ler novamente. Querido, nós estamos aí quase no final do programa. Eu quero dizer o quanto eu estou feliz. Eu sei que você não tem horário para nada e você parar para vir conversar com a gente é uma honra para mim. Dizer que, a admiração pelo trabalho, pelo teu trabalho, a coragem, muita coragem. Por mais que você leve as coisas de boa e seja um cara muito divertido e tal, sei lá, acho que pouca gente tem essa disposição, entendeu? Agora ele voltou. E agradecer e, acima de tudo, dizer que, muito obrigado por falar tantas coisas. Eu quero dizer uma coisa pessoal. Um dia eu escrevi um conto e fui levar lá para o Paulo. Falei, porra, se alguém tem que arrancar o meu couro, tem que ser o Paulo Tadeu, velho. Porque... porra, confio demais, mas eu errei, editora. Eu queria fazer uma coisa e a editora quer fazer outra. Mas quando eu tiver essa outra coisa que a editora quiser fazer, eu sei onde é a editora, onde é a sua casa, o que você fez no verão passado e onde você toma chopp. Então você não vai ficar... Não, velho, não adianta tirar... De maneira alguma, lógico. E meu trabalho é esse mesmo. Ok, cara. Eu te agradeço muito pela oportunidade aqui de falar com os teus amigos, abrir esse espaço para a gente falar muito gostoso. Foi um prazer estar com você. Irmão, não sai daí que nós vamos fazer o final juntos. Boa eleição para todos nós, agora no domingo. O Trem das Lives volta no primeiro domingo de dezembro. As pessoas estão um pouco chateadas, falam, pô, vocês não têm mais horário, uma vez é domingo, uma vez é quinta. Não, a gente está respeitando as eleições municipais, então adiantamos essa semana também. Muita consciência na hora de votar, que vote o melhor, vamos brigar menos e construir mais, vamos construir como o Paulinho construiu esses anos todos e vai daqui para frente. Um beijo a todos, irmão, fica com Deus. Um beijo a todos, uma boa semana. Muito obrigado pela audiência. Valeu, gente. Valeu, até mais. Tchau. Deixa eu remover Paulo Tadeu. Removi. Um beijo grande. Boca Forever. E vamos terminando aqui a 11ª edição, 11º embarque do Trem das Lives. Valeu, gente. Uma boa semana. Fiquem com Deus. Um fim de semana abençoado. Tá? Vamos lá com consciência.
e vamos tentar melhorar a vida da gente, né? A única coisa que a gente tem num momento democrático como esse é uma esperança, que ela não morra, que essa esperança jamais morra. Nosso povo precisa, nós precisamos, nós temos uma vida fantástica aí pela frente. Mariângela Blois, obrigado por estar aqui, Valdinho, Mônica Chaim, obrigado pela